Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Hoje nós estamos em Macapá com o cantor, compositor, poeta, Elison Pereira. Elison, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. E aí, Eli, aí todo mundo, né? Oi, mundo. Prazer estar aqui. Estou muito feliz pelo convite, de verdade. Você é uma pessoa incrível. Estou adorando te conhecer, né? Espero que que esse papo seja muito legal, tá bom? Olha, o Elison é uma surpresa, né? Em todos os sentidos, uma pessoa alegre, um rapaz romântico. A gente vai saber disso tudo já já. Elison, me conta, querido, como é compor, cantar as tuas composições? Como foi que isso aconteceu na tua vida? Pois é, essa história das composições surgiu há muitos anos atrás, né? Eu sempre fui um garoto muito tímido, né? Aquele garoto onde, quando a visita chegava na sala, eu queria ir para o quarto. Entende? Então, isso meio que me fazia pensar em muitas coisas e eu acabava escrevendo muitas coisas, entende? Então, até o período que eu comecei, de fato, a ir para o ensino fundamental da escola, e foi que eu me apaixonei por uma meninazinha lá e tal. E aí eu peguei, vou fazer um diáriozinho, eu vou começar a escrever, né, sobre, né, como eu gostaria que acontecesse aquele romance, as coisas que me inspiravam, que eu amava na menina e tal. Então, daí eu percebi que começou o meu período de fato, escrever. Mas até então eu não era músico, né? Não, jamais imaginava que um dia eu ia tocar, eu ia cantar, jamais passava pela minha cabeça. Porém, os meus tios, meu pai, eles são todos músicos, a maioria. Inclusive, meu pai, eu vi um dia desse uma entrevista aqui, que eu acho que foi com Anthony. Antônio Barbosa. Pois é, ele falou, que eu achei muito interessante. Ele disse assim, que os bisavós dele, o avô era luthier, fazia instrumento musical. Meu pai também falava que os meus bisavós, eles faziam bandolim também. Então, eu acredito que veio disso aí. Mas, até então, foi daí que eu comecei a escrever, né? Eu somente escrevia poesia, escrevia coisas românticas e tal. Algumas reflexões que eu via na escola. Como eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida, eu não conseguia ter muito contato com as pessoas, sabe? Isso meio que aflorou a vontade de escrever. Então, a vontade de escrever já realmente nasceu da infância para a adolescência e a juventude. Só que tem uma curiosidade aí, que na época da escola, quando eu escrevia o diário, os meus diários, só eu esqueci na escola um dia. Oh, meu Deus. Desastre. Aí pegaram e aí começaram a me zoar na escola, sabe? Ah, vai. Me descobriram. Aí, enfim, mas foi o lado ruim, assim, né, de escrever. Mas eu não parei, não desisti, continuei escrevendo, até a minha adolescência e tal. Enfim, aí eu via meus pais, né, meu pai tocando, né, e eu achava isso muito legal. Desde que eu me entendo por gente, né, eu percebi que ele tocava, que ele era músico, eu digo, poxa, isso é muito legal. Eu era muito tímido, então seria uma coisa legal para mim, né? Então eu peguei e falei, poxa, pai, eu queria aprender a tocar, né, violão, né? Se eu quer me ensinar. Aí ele, beleza, eu te ensino. Só que ele tinha uma viagem para fazer para o interior. Aí ele falou, olha, eu vou te deixar aqui uma cifra, né, que é um tipo de leitura de música. Ele me ensinou direitinho como ler e tal, para me pegar os acordes. Aí ele disse, eu vou viajar. Se eu retornar e tu tiver aprendido a tocar, aí eu compro um violão para ti. Se não, pode esquecer.
Aí, beleza, ele foi. Aí eu fiquei lá. Inclusive, a música, eu lembro bem perfeitamente a música, que era a música da Ana Carolina, aquela canção. Eu e você não é assim tão complicado. Sabe essa canção? Só que a canção era muito complicada. Aí, aí beleza. Ele pegou, me deixou lá e eu fiquei praticando. Quando ele retornou, por incrível que pareça, eu senti facilidade de aprender. Eu aprendi bem rápido, assim. Eu aprendi a tocar a canção. E aí ele, poxa, legal, ficou muito feliz. Aí ele comprou um violão para mim. E aí daí começou a minha viagem com a música. Pois é, e foi daí que tu descobriste que tu tinhas essa sintonia com diversos instrumentos e tu te transformaste no multiartista. Pois é, essa questão dos diversos instrumentos foi outra história já. Seguinte, eu tocava violão na frente de casa, sabe? Na frente de Sim. casa e tal. Muito tímido, lá no meu cantinho, 12 anos, sabe? De 11 para 12 e tal. Sabe como é adolescente, né? Tudo bicho do mato, né? Essas coisas todas. E aí passou um rapazinho, ele usava uma bandana. Aí esse rapazinho passou, ele tava de camisa preta, ele parou lá comigo, tu toca e tal. Falei, não, eu arranho, né? Tô aprendendo. Aí ele, eu toco também. Começou a tocar umas músicas lá, eu achei massa. Aí ele me conquistou, assim, sabe? Com uma amizade, a gente virou muito amigo. Só que depois eu descobri que ele era crente. Aí, aí ele, pô, bora comigo lá na igreja e tal, tem uns músicos lá, de repente tu pode tocar. E eu fiquei meio assim, né? Eu falei, pô, uma igreja. E convidou, eu fui lá. Aí eu fui lá e tal, aí gostei. A galera tava tendo tipo uma reunião de jovens lá, e aí o pessoal me convidou para ir na festa de um dos amigos lá. Toca aí violão. Eu comecei a tocar bem tímido, assim, comecei a tocar e tal. Só tocava, não cantava. E nesse período eu percebi que lá nesse local tinha algumas reuniões com aquelas irmãzinhas do círculo de oração que não Sim. tinha músico, né? Que tipo, os músicos só iam tocar no domingo, que era mais importante. E na reuniãozinha das irmãs ninguém queria estar lá. Aí eu peguei e digo, poxa, eu vou lá nessa reunião. Aí não tinha nada de música e foi aí que eu percebi que eu melhorei muito assim com o ouvido, né? Aprendi muito assim. Foi um período assim que eu aprendi muito. E eu lembro que em um ano eu aprendi uns 3 instrumentos diferentes assim. Aprendi teclado, aprendi violão, aprendi guitarra, sabe? E aí fui desenvolvendo mesmo, até virar até professor de música, por exemplo. Olha, então você é um músico autodidata. No início, sim. No início eu fui autodidata, depois eu participei de uma das seleções da Ordem dos Músicos do Brasil, né? Fiz um teste, aí passei, e aí eu consegui o técnico, né? De piano, de violão e de guitarra, desses 3 instrumentos. Olha, agora como é que o rapaz tímido me vai para o palco cantar? Me conta essa transformação aí. Eu tinha muitas músicas escritas. Depois de um tempo, né, na minha juventude, eu comecei a escrever muito, sabe? Inclusive, eu estou com muita vontade de escrever um livro, de organizar umas ideias para um livro de poesia que eu amo, sabe? Poesia e tal. Futuramente, quem sabe, né? Quem sabe futuramente a gente possa fazer isso aí, né? Essa questão do livro, da Sim, poesia, que eu gosto muito. E não só de poesia, eu gosto muito da ideia de reflexão da vida, sabe? Do cotidiano, né? Do porquê que nós sentimos alguns tipos de emoções, né? Por exemplo, coisas que aconteceram no nosso passado, que influenciam hoje na nossa vida, por exemplo, sabe? Eu gosto muito desse momento de reflexão, de admiração, de introspecção. introspecção, isso, né? O mundo externo, eu digo que para mim o mundo externo ele só serve para ser observado, mas eu gosto de viver o interno, sabe? Na cabeça é mais fácil. Para parar no palco foi o seguinte: eu comecei a cantar na igreja, né, desde cedo, desde adolescente. Comecei a desenvolver na igreja. Eu não tocava, eu não cantava. Eu comecei a cantar também por uma necessidade. Eu via que precisava e não tinha. Eu digo, eu vou tentar. E aí foi assim. E aí a minha vida foi meio que eu fui me tornando aquilo por tapar alguns tipos de buracos, sabe? Sim, Até então, depois eu me tornei produtor musical justamente por isso também, né? Que sim. era justamente para auxiliar pessoas a desenvolver o trabalho musical delas, né? Que já é uma outra etapa da minha vida. E aí,
começou o processo de escrever, né, de escrever poesia, e aí eu comecei a tentar a harmonizar isso, né, com o violão. O primeiro plano do primeiro disco era só voz e violão mesmo, né, que como eu sou uma personalidade bem íntima, assim, com o instrumento e com a voz, eu prefiro assim, e meio que as pessoas foram começando a me chamar para tocar em alguns lugares, sabe? E aí eu fui fazendo uns covers. Eu gosto muito do Djavan, por exemplo. Eu sou fã demais do Djavan, Jorge Versilo, né? A galera da MPB, sabe? Eu gosto muito, assim. Então são pessoas que cantam no ouvido, que tem aquela canção mais romântica, como você fala, né? Mais reflexiva. É uma arte, assim, para mim, é uma arte mais de de contemplação, sabe? Então, é o que eu gostava, sabe? É o que eu sempre gostei. Fora esse lado meu que tinha, né, antigamente, que eu me achava também uma pessoa um pouco triste, né? Não é bem essa palavra, na verdade. Melancólico, talvez. Melancólico, isso, essa é a palavra, melancólico. Eu era muito melancólico, até porque, até então, o que me gere hoje com relação a gênero é que eu sou um artista folk. Pois é, folk é um exemplo do folk é o Bob Dylan, por exemplo. Bob Dylan. É o artista bem introspectivo, bem calmo, né, mas com poesias bem fortes, sabe? É o forte de forma mansa, entende? Então, para mim parar no palco foi assim, foram me chamando, foram gostando da maneira que eu tocava, né? Ah, eu sinto muita paz quando você canta, né? E as primeiras canções que eu fui escrevendo, na época não tinha internet como hoje, né? Hoje a internet nossa, você escreve uma coisa para ir para outro lado do mundo é muito rápido. Então, antigamente a gente enviava por Bluetooth os áudios, né? E eu enviava alguns áudios que eu tinha feito por Bluetooth para alguns amigos. E aí eles enviavam para outros eu não sabia. Ah, olha essa canção aqui de tal de fulano, amigo meu. Aí todo mundo começou a gostar e o pessoal começou a me chamar para tocar em alguns lugares, às vezes com os amigos e tal. E aí eu achei que isso era muito legal, que as pessoas estavam gostando da mensagem que era dita, né? E que isso estava fazendo bem para elas. Se estava fazendo bem para elas, como fez bem para mim também, eu acho que estava tudo certo. Então daí começou a ideia de que, né, de fato eu acho que eu estou caminhando pelo lado mais artístico, sabe? Não só um lado apenas introspectivo. Eu acho que eu tenho que levar isso para fora, né? Bom, queridíssimo, agora vamos aqui ao presente, né? Você teve uma música aí contemplada pela Natura. Eu não sei se foi no projeto individual ou se foi naquele projeto coletivo, onde tem vários macapaenses. Me conta como foi isso e se essa projeção através da Natura mudou alguma coisa na tua vida. Como é que tá? Como é que tá, tipo, pós-Natura? Existe uma produtora chamada Oi Nós Aqui, né? Que um dos representantes é o Cláudio Silva. Ele é um dos representantes culturais assim bem conhecidos aqui, muito relevante na cena da cultura aqui em Macapá. Ele juntamente com uma galera, uma equipe, fizeram um projeto, né, que é a Pororoca Sound. É uma incubadora de artistas, né? E eram artistas novos, independentes, que não tinham lançado disco. Um e outro ali tinha lançado já algum disco e tal, algumas faixas, alguns singles. Mas, por exemplo, eu não estava, né, nessa remessa. O Cláudio, ele ouviu algumas músicas minhas, amou também. Ele, pô, cara, eu queria te colocar nesse projeto, porque as tuas músicas são muito legais e tal. E, poxa, seria legal se tu somasse com a gente. E essa incubadora, a Pororoca Sound, ela meio que veio para capacitar os artistas, não apenas com gravação de disco, né, que era o disco com 8 faixas, e mais um videoclipe, né? Ganhava um disco. Só que aí tinha as capacitações na parte de estética e tal, né? A gente teve várias palestras, várias capacitações, né? Para marketing digital, para mídia social. Muito legal o projeto todo, assim, é maravilhoso. Teve vários professores lá que deram cursos para gente. Foi assim uma grande aula para todo mundo, sabe? Em todos os aspectos, assim. Então, como artista, nós crescemos muito, assim. Inclusive, eu não tenho o antes e depois do meu perfil no Instagram, né? Eu já fazia um trabalho e tal, só que depois do Pororoca, isso acrescentou muito na minha vida, assim, sabe? Com relação à estética, com relação a uma boa fotografia, com relação à qualidade de áudio também, que é muito importante para a mídia social, né? Para o algoritmo, né? Que é legal a gente, como a gente estava conversando, entregar um produto legal
e um produto que seja genuíno, verdadeiro e bem orgânico também, né? Sim. É difícil fazer isso, né? Nem me Principalmente nos conte. dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, que é tudo assim, tudo muito rápido, né? E às vezes não respeita muito aquele processo, né? Sim. E a Pororoca Sound ela veio para isso, justamente para dar o passo a passo para o artista, para ele poder caminhar sozinho. E cara, todos os artistas que participaram do Pororoca, desse projeto, nossa, todos eles assim estão caminhando super bem, né? Teve pessoas do projeto que já viajou até para São Paulo, para Brasília para fazer show, sabe? Depois do projeto, sabe? Muito legal assim, muito bacana. Então, a minha vida como artista melhorou assim 100%, sabe? Como profissional também, né, da música e tal. E a minha preocupação até aumentou, né, com relação a entregar um produto melhor para as pessoas, né? Não só um produto que as pessoas sintam que é genuíno, que é verdadeiro, mas a gente precisa também trabalhar, né, para entregar um produto legal para as pessoas, para ter um bom resultado, uma boa finalização, né? Sim. Então é basicamente isso aí, a Natura e assim patrocinado pela Natura, né? Que não é para qualquer pessoa, né? Tipo eu não tinha nenhum disco gravado nem nada. E o meu primeiro disco já foi Natura musical, cara. Pô, então poxa, é maravilhoso, né? Então para mim é um passo gigantesco. Foi um passo gigantesco. Abriu muitas portas. Tem aberto muitas portas, inclusive falar com você é uma dessas portas, né? Né? Gana, Que, inclusive, é uma porta maravilhosa que eu tô amando fazer agora aqui. a tua presença no Spotify já era antes disso ou foi junto com esse projeto? Pois é, foi dentro do projeto também. Inclusive, esse foi uma dos procedimentos, do processo, a levar o artista até o Spotify, né? E todas as redes sociais, não só o Spotify, né? Sim. Eles, inclusive, o recurso também era para isso. Era para que as canções, o disco lançado, estivessem em todas as plataformas musicais. Então, isso também foi maravilhoso para a gente. Para mim, foi tudo muito, muito novo, assim, porque eu não sabia como colocar música no Spotify, eu não sabia como era o procedimento para montar um esquema para fazer um videoclipe, né? O videoclipe que você assistiu, né, que é da música da canção Hoje e Amanhã, né? Foi Sim. tudo assim. Aquele videoclipe, é, a a primeira pessoa que ia fazer deu um problema, não deu certo. E aí eu convidei um amigo que é o Sadi Menescal, que ele inclusive é um cara maravilhoso. Ele é um dos melhores aqui também de Macapá, assim, sabe, videomaker e tal. Ele que disse, bora, eu já imagino mais ou menos como é que vai ser. E a gente tirou um dia para fazer o videoclipe, sabe? Já saiu em um dia o videoclipe, sabe? Sim. Enfim, e abriu também outras portas para outras coisas, assim. Então, realmente fez parte do processo essa questão das músicas no Spotify. Eu, Elia, vejo você como um artista genuinamente romântico, mesmo com algumas letras que não falem de amor, relacionamento, entendeu? Mas eu sinto na tua canção que tu coloca assim, não melancolia, mas romantismo, sabe? Como é que tu acha que tu és como artista? Como é que tu te vês? Então, eu me vejo dessa forma também, né? Uma pessoa que eu acho que é difícil eu dizer que gosto de poesia e não ser romântico, né? Eu acho que tem muito a ver, né? Porque a poesia em si, ela é um universo que a gente precisa ter muita sensibilidade às vezes, né? E a alma romântica, né? O romantismo, ele precisa de uma delicadeza, ele precisa de uma observação um pouco mais detalhada, né? Porque não descarada às vezes, né? Então, assim, sim, eu me considero uma pessoa. Eu amo músicas românticas. Inclusive, um dos meus ícones de música é o Djavan. Se a gente for ouvir, o Djavan é um poeta nato, é um romântico, né? Outra pessoa, Roberto Carlos, né? Chico Buarque, sabe? São as pessoas que realmente me inspiram. E, de fato, eu também me considero um cantor romântico, mas eu também gosto do romantismo macio, manso, mas às vezes com uma verdade agressiva, Sim, né? Com palavras doces, mas ao mesmo tempo que bate bem forte, sabe? sim, Mas também que ao mesmo tempo que bate forte traz calmaria, sabe? sim. Então eu gosto dessa sensação. Inclusive tem algumas histórias de algumas pessoas que ouviram as minhas músicas, né? Algumas em específico assim, que, por exemplo, ainda naquela época eu enviava por Bluetooth ou até mesmo depois de agora, né, pelo WhatsApp para alguns amigos.
né? Por exemplo, eu tive um amigo que perdeu a mãe, né? Sim. E eu não sabia. E um tempo desse, quando eu ia lançar a música, ele me mandou mensagem: Poxa, muito grato por você lançar essa música. Essa canção, para mim, é a canção para minha mãe, entende? Me ajudou quando ela se foi, né? Sim. Me ajudou. Aí uma outra amiga minha, outra colega, disse a mesma coisa. Ah, essa música eu lembro da minha mãe, ela me conforta e tal. Então, para mim, isso é o que importa, sabe? Eu me considero alguém, eu quero me considerar alguém que leva a paz para as pessoas, independentemente da letra da canção, sabe? Entendi. E, e seja ela romântica ou não, o meu pensamento e o meu coração é que, de fato, as pessoas elas se sintam acalentadas pela canção, sabe? As suas influências, além de Djavan, além de Roberto Carlos, além de Chico Buarque, quem mais são as suas referências? Depois de um tempo, né, como eu estava falando agora, eu me tornei produtor musical, né? Eu comecei a trabalhar com o Pepeu Ramos, que é um produtor musical bem conhecido em Macapá. Ele tem um estúdio chamado Polifônico. Ele já gravou muitas pessoas, inclusive alguns artistas de Macapá, como Zé Miguel, Osmar Júnior, né? Ele já trabalhou com algumas pessoas assim, pessoas relevantes, né, na cultura e tal. Eu trabalhava com ele um tempo como produtor musical. Produzi Bruno Muniz, que é de Goiânia, que tem um livro que é poeta também, que já lançou livro. Produzi também um disco da Suelen Andrade, também, que é bem conhecida, ela é daqui. E outras pessoas, sabe? Então, a questão da influência musical, para mim, é uma coisa muito complexa, porque desde cedo eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu nunca quis aprender só um instrumento. Eu quis aprender 10. Eu nunca quis ouvir só um tipo de banda. Eu quis ouvir vários tipos de banda, sabe? Eu nunca quis ler só um tipo de livro. Eu quis ler todos os livros que eu pudesse, sabe? Porque eu sou um cara que gosto muito de descobrir tudo e experimentar, sabe? Alguns sabores diferentes, sabe? Por exemplo, tem alguns gostos musicais também que eu não sou muito fã, né? Mas eu ouço porque eu produzo música Sim, e meio que também é o meu trabalho. Eu preciso acompanhar, sabe? sim. Então, assim, mas tem esses artistas, né, que eu amo muito, particularmente, que eu sempre me acompanho, que é o Djavan, que é o Ney Matogrosso, né, Secos e Molhados na época, né. Tem a Casa das Máquinas, que é uma banda dos anos 70, eu acho, se eu não me engano, que é uma banda de rock nacional que foi muito considerada. Tem os Mutantes, eu gosto pra caramba, né, o Arnaldo Batista. Tem o Sérgio Sampaio, que é brasileiro também. Assim, eu amo as músicas gringas, sabe? Mas as músicas brasileiras, para mim, têm uma identidade tão forte que eu sempre optei por ouvir mais música brasileira, sabe? Sim. E então, basicamente, é isso aí. As minhas influências, elas variam muito, assim como a minha cabeça tem muitas coisas. Então, E é os isso. macapaenses da tua Bom, lista? Macapaense, eu conheço o Zé Miguel, eu acho muito legal o trampo dele, né? Eu gosto do Osmar Júnior também. Eu gosto muito da banda Negro de Nós, né? É uma banda assim que faz uma mistura bem, bem diferente assim de música, sabe? Tem o Amadeu também, que é muito legal, né? Tem o Manuel Cordeiro, que eu gosto pra caramba também. Ellison, me conta, depois desse trabalho com a Natura, essa música que fizeste esse videoclipe, o que é que tu estás aprontando de novidade? Eu vou te falar aqui uma novidade em primeira mão, ninguém sabe disso. Eu não sei se você tá sabendo, mas a minha esposa tá grávida, né? Sim, Ela e uma menina, né? Inclusive o nome dela é Cecília e assim ela vai ter o parto, ela provavelmente vai ter o parto lá no Maranhão, dia 28 agora de abril a gente está indo para lá, que é onde a família dela tá, os pais, né, a mãe, a irmã, então ela quer estar perto dela. Nesse período eu estou terminando a canção da minha filha. O nome da canção é Cecília. sim. E eu quero colocar no dia do parto dela, né, quando ela estiver nascendo. Sim. Então, em primeira mão, eu tô falando para você que o meu próximo single vai ser a música da minha filha. E em breve, depois, eu vou estar lançando nas redes sociais, tal, nas plataformas. Tá? Mas então tu vais lançar, Cecília,
no YouTube e imediatamente tu vai subir para o Spotify? Como vai Em ser? tudo, em tudo. No YouTube, Spotify, Deezer, vai estar em todas as plataformas. Depois de Cecília, tu tens algum outro plano? Como é que nós vamos fazer? Então, eu tô produzindo um EP de um artista, eu com o Matheus, né? Brevemente também ele vai estar lançando. A gente fechou, acho, a primeira música do EP dele. Como é o nome do artista? Então, ele se chama Gabe, né? Mas ele está ainda entrando, ele está aquele artista novo, sabe? Depois que eu tô nesse processo, eu tô já trabalhando no meu próximo EP. Eu vou lançar um outro EP aí. Essas canções que eu gravei no primeiro disco são canções muito antigas. Eu tenho muito mais músicas mais recentes, entende? Essas canções aí teve foi momentos na minha vida que se passaram, né? Mas, assim, foram momentos super especiais, né? Por exemplo, tem aquela canção lá, Sorria Menina. A Sorria Menina, ela é uma reflexão das mulheres da minha vida, minha mãe, minhas irmãs, né? Como eu tive uma irmã que ela teve filho e aí ela teve que criar ele sozinha, entende? Então, aquela música, ela retrata muito disso, sabe? A minha reflexão com relação às mulheres que me rodeavam, né? E o exemplo que eu tinha de mulheres e tal, né? E como eu queria às vezes ser o conforto para elas em momentos difíceis, assim, sabe? Então, algumas músicas foram assim muito específicas mesmo, sabe? Por exemplo, Hoje e Amanhã. Hoje e Amanhã, essa canção do videoclipe, Sim, ela é uma mistura de Coríntios da Bíblia, né? Que fala de tudo suporta, tudo acredita, né? Tudo espera e tal. E por um amor que eu nunca tive, nunca tinha tido nenhum amor na minha vida, de fato, uma pessoa que, eu amo essa pessoa, sabe? Eu sempre fui um cara muito fechado, muito difícil de até mesmo assim para manter. Eu tive muitos amigos, sabe? Mas sempre, por exemplo, eu estou te dando entrevista agora aqui e tá maravilhoso. Eu me sinto bem, por exemplo, aí eu falo mais. Esse é um lado que dificilmente algumas pessoas sabem que eu tenho, entende? entendi. Quando eu começo a de fato abrir o coração para uma pessoa em específico é porque eu sinto uma energia legal, uma energia Entendi. diferente, sabe? Então essa canção era isso. Eu queria de fato encontrar uma pessoa na minha vida que eu sentisse isso. As minhas músicas, eu prefiro que as pessoas dêem um sentido para elas mesmo. Eu acho maravilhoso, sabe? Como eu sou uma pessoa que reflete sobre tudo, para mim nada precisa ser igual, sabe? Sim, Para mim as coisas elas precisam sofrer mudanças, sim, né? Então, quando as pessoas dão um outro olhar, eu achei que era isso. Eu falei, que legal. É isso então, sabe? Porque para mim o que é o que eu sinto. É sim. o que chega, é o que me faz sentir. E é isso, sabe? Onde nós encontramos Edson Pereira nas redes sociais, nas plataformas de streaming? Onde você está? Primeiro, Ellison Pereira, tá, gente? Tipo, não é com I. Na verdade é Pereira, sem o I, tá bom, gente? Eu tô no YouTube, eu tô no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais. Me acompanhem também no Instagram, né, no Facebook. Tá também Ellison Pereira. É só @Ellison Pereira. O Ellison, gente, é Ellysson. Me procurem lá nas plataformas, me sigam, né? Se inscrevam no YouTube, que para mim também é muito importante, né? Nesses canais, mas principalmente nas redes sociais, onde eu sempre posto alguma coisa da minha vida, as novidades. Essa entrevista, brevemente, eu vou estar falando lá, né? Sobre ela. Se a gente quiser conversar contigo para te contratar, por exemplo, manda recado pelo direct do Instagram, tu está sempre olhando lá. Isso, lá na minha bio do Instagram, tem um link lá, onde tem meu contato, tem as redes sociais, tem tudo o que você precisa. Bom mundo, agora que a gente conheceu um pouco do mundo do nosso queridíssimo Edson Pereira, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem novidade, aqui sempre tem artista chegando, artista novo, artistas de Macapá, como o nosso queridíssimo Edson Pereira. Muito obrigada, querido, pela tua participação, te desejo sucesso. Elia, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Maravilhoso. Que conversa maravilhosa. Quero repetir. Da próxima vez, de repente, a gente vai falar sobre outras coisas bem legais. Vocês que estão acompanhando aí no YouTube, me acompanhem na rede social, vai ter muita novidade ainda. E com certeza eu vou trazer aqui com a Elia para a gente falar sobre isso. Então, muito obrigado pelo tempo. Você é uma pessoa incrível,
uma pessoa que eu adorei conhecer, de verdade. Como eu tinha te dito, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com entrevistas pelo fato de eu ser um pouco tímido, mas eu me senti muito à vontade contigo aqui. Obrigada. E eu só queria te agradecer por isso, tá? E pessoal, me acompanhem nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, tem uma página lá no Face, né? Edson Pereira. Vão lá, tem o meu álbum do Planeta Estelar, muito legal, foi lançado pelo Natura Musical em 2021. Tem o meu canal no YouTube também, tem um videoclipe com a direção de Sadi Menescal, um videomaker muito top aqui do Norte, tá bom? Aqui de Macapá. Então acompanhe lá nas redes sociais e em breve a gente vai estar falando mais, vou estar contando mais novidades para vocês. Hélia, muito obrigado, viu? Desejo toda a sorte para você, todo sucesso com você que você já está tendo, né? Com o teu programa e pode contar que hoje você tem mais um parceiro aqui para contar. Obrigada, gente. Segue ele no Spotify, que tá muito chique lá. Obrigada, lindo. Tchau. Ela é de papo com eu.